Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos desfrutar da mensagem. Essa mensagem o irmão Pedro liberou na semana passada. A mensagem 4, Gênesis, intitulado, O Início da Restauração da Terra. E a gente gostaria de considerar por que restauração. Nós já vimos que Gênesis, capítulo 1, versículo 1, aquele primeiro versículo foi uma criação completa. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E aquela palavra criar é uma palavra exclusiva para Deus. O verbo criar, em hebraico, bará, é diferente de fazer, de construir. Ou seja, a terra foi criada a partir do nada. Mas quando a gente chega no versículo 2, é dito que a terra estava sem forma e vazia. Ou seja, em algum momento, que a gente não sabe quando, a terra se tornou sem forma e vazia. Interessante que a expressão hebraica que aparece, que a terra era sem forma, VAC sem forma, é Hayetá. Essa mesma expressão é usada na segunda vez na Bíblia, quando fala que Eva, veio a ser a mãe de todos os seres, de todos os humanos, de todos os viventes. Ou seja, quando ela foi criada, ela não era a mãe. É como se eu chegar para uma meninazinha e falar: você um dia vai ser mãe, mas você não é mãe. Eva veio a ser a mãe de todos os viventes. Assim também, a terra, ela veio a ser o caos, sem forma e vazia. Isso é muito coerente com o que o profeta Isaías fala em capítulo 45, 18. Isaías 45, 18 fala assim: porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, quando nós voltamos para Isaías 14 e Ezequiel 28, nós vemos que a terra, ela se tornou um caos quando houve a rebelião de Lúcifer, a rebelião daquele querubim de grande beleza, de grande esplendor,
Chegou um momento que ele quis ser semelhante ao Altíssimo. E ali, quando nós olhamos em Apocalipse 12, nós vemos que naquela rebelião, ele levou 1/3 de todos os anjos junto com ele. E em meio a esse caos, em algum momento, há aproximadamente 6.000 anos atrás, Deus, ele começa a restaurar todas as coisas. E como que Deus faz isso? É através da sua palavra. Quando nós vamos para Gênesis, capítulo 1, no versículo 3, 1:3, fala: disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, esse é o início da restauração. Gostaria de chamar a atenção dos irmãos no final do versículo 5, fala, né? Houve tarde e manhã o primeiro dia. Eu acho interessante que na língua hebraica, primeiro é Rishon, segundo é Sheni, e aí vai números ordinais. No final de cada dia fala, foi o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, até o sétimo. Mas aqui não é um número ordinal, não é o primeiro, não. Lá é literalmente Errad. Errad é 1, é o dia 1. Por que isso? Porque não foi o primeiro dia. Foi um marco. Foi um dia. Foi o dia número 1. E o que o Senhor fez no dia 1? Ele disse, haja luz, e houve luz. Eu vi um comentário muito interessante essa semana. O irmão Nestor, ele falando justamente sobre isso. Ele trabalha numa empresa de energia, né, elétrica. Imagina na sua casa. É difícil você chegar numa casa que não tenha uma geladeira, um ventilador, às vezes até um ar-condicionado, uma máquina de lavar roupa. E assim vai, né? Tomada para você carregar celular. Mas quando chega a conta, você fala, chegou a conta de quê? De luz. Por quê? Porque quando tem um blackout, o que nós mais sentimos falta é a luz. Hoje ainda tem um celular que você acende e consegue iluminar alguma coisa. Mas é a luz essencial à vida. Quem já estudou um pouco, sabe que nós somos essencialmente dependentes da fotossíntese. As plantas precisam da luz.
é a luz que expõe todas as coisas. E é por isso que é dito claramente: Deus é luz. O que a luz expõe? A realidade. A luz traz a verdade à tona. Quando nós praticamos algo indevido, se vem à luz, aquilo é exposto. Então, a primeira coisa que Deus restaura é a luz. É por isso que o Senhor é a própria verdade. Amém. Irmãos, se nós quisermos ter um viver abençoado diante de Deus, nós temos que amar a verdade. Amém. É a verdade que é exposta através da luz. Por isso que o início da restauração de Deus, a primeira coisa que ele restaura é luz. O inimigo, ele ama as trevas. Ele é até chamado de pai da mentira. Todo e qualquer tipo de engano procede do diabo. Quando nós percebemos isso, nosso viver começa a mudar. Porque pode ser que antes, você não, é uma mentirinha. Isso aí não. Irmãos, todas as vezes que nós mentimos, quer seja uma coisa insignificante ou não, nós estamos dando brecha, abrindo uma janela, abrindo uma porta para o diabo fazer uma ciranda na nossa vida. Que nós possamos ter isso com clareza. O Senhor é luz. E se nós queremos ter um viver agradável ao Senhor, nós também precisamos aprender a andar na luz. Senhor Jesus, foi muito desfrutável essa semana. Nós temos inúmeros pontos. Certamente, nós não vamos conseguir ver todos os pontos, mas eu gostaria aqui de ver alguns versículos. Vamos para o final do Antigo Testamento, lá no livro de Zacarias, capítulo 12. Aqui fala: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Olha só, aqui fala justamente sobre a criação. Fundou a terra, né? E formou o espírito do homem dentro dele. É Isaías 12:1. É o penúltimo livro Zacarias 12:1. Né? É o penúltimo livro do Antigo Testamento.
por que o Senhor dá tanta importância ao espírito do homem? Olha só, nós somos um ser tripartido. Nós temos um espírito, uma alma e um corpo. Você bate o olho numa pessoa, você sabe se ela é velha, se ela é nova, se é homem, se é mulher. Isso é o corpo. Agora, se você percebe mais um pouco, você vê se ela está triste, se ela está alegre, se ela está preocupada. O que é isso? É alma. Você conversa um pouco, você sabe se ela é instruída, se ela tem pouca instrução. Isso é alma. O que é alma? Mente, vontade e emoção. O Senhor, quando Ele criou o homem, Ele criou do pó da terra. Essa é a nossa parte material, é o nosso corpo. Tanto é que, se uma pessoa morre, ela vira pó. Mas o nosso espírito, ele veio a partir do sopro de Deus. Então, formou o nosso espírito. Agora, entre o nosso espírito e o nosso corpo está a nossa alma, que é o nosso eu. E a palavra é muito clara. Quando nós cremos, nós somos feitos filhos de Deus. E aí, o que nasce é o nosso espírito. Então, quando eu nasci da minha mãe, ali, o que nasceu foi o meu corpo, mas também a minha alma. Quando eu criei, não apenas eu passo a ter um corpo e uma alma, mas eu passo a ter um espírito. O espírito antes estava amortecido. As pessoas aí no mundo, eles têm um corpo e uma alma, mas o espírito deles está amortecido. Por isso é tão importante nós pregarmos o Evangelho, para que eles não apenas tenham um corpo e uma alma, mas um espírito vivo. Senhor Jesus, aí nós entramos, irmãos, na questão do segundo dia. O que é feito? Olha só, no segundo dia. No versículo 6, fala assim: E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. O que é esse firmamento, irmãos? Senão a nossa atmosfera. O que nós temos
na nossa atmosfera. É ar. Interessante que a palavra para vento em hebraico é ruach. Também é tanto é vento como espírito. E no grego, vocês também sabem qual é a palavra. Qual é? Eu vou falar uma bem parecida e todo mundo vai saber. Pneu. Pneuma. De onde vem pneu? O que tem dentro do pneu? Ar. A nossa língua é uma língua latina que vem do latim, e o latim também tem a mesma origem do grego. Então, nós temos muitas palavras de origem grega. Pneu é o vento. O Senhor, Ele quer preparar o nosso espírito. Então, por isso, Ele vai restaurando todas as coisas. E aqui está falando de água de baixo e de água de cima. Nós vimos que a terra estava um caos, sem forma e vazia, mas estava inundada por águas de julgamento. Julgamento de quê? Da rebelião que ocorreu. Então Deus começa a restaurar todas as coisas. Nós vimos no primeiro dia, restaura a luz, e no segundo dia, ele faz o firmamento e separando águas de baixo de águas de cima. As águas de baixo eram os mares. Quem já foi no mar e tentou beber água, sabe que não dá para beber. É água salgada, águas de julgamento. Mas ocorre uma separação. Como que ocorre essa separação? É através da evaporação. É impressionante como que o firmamento armazena toneladas de água lá em cima. E a gente sabe o quão preciosa são as chuvas. E as chuvas são água potável. É diferente, né, da água dos mares. Os irmãos já repararam que todas as cidades, vilas, até mesmo as sedes da fazenda, elas são escolhidas em função da água? Hoje você ainda encontra alguma sede fazenda num chapadão aí, num lugar alto, sem água, porque hoje tem energia, joga uma bomba, resolve o problema. Mas antigamente, onde não tinha nada de bomba, você vê que todas as cidades, elas nasciam onde tinha água para beber. E é interessante, irmãos, o Senhor, conversando com Nicodemos, fala para ele, né, que Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então,
Olha o pneu aí, olha o vento, olha o ar. Nós vimos a necessidade da luz, mas a necessidade do ar é fundamental. Nós conseguimos viver algumas semanas sem comer nada, mas muito menos tempo a gente falece sem beber água. Mas para a gente falecer sem ar é uma questão de minutos. Tem gente que não aguenta ficar nem um minuto sem respirar. Eu consigo. Mas eu não consigo 2 minutos. Já fiz a experiência várias vezes, 2 minutos eu nunca consegui. O Senhor, Ele mostra que Ele é Espírito, ou seja, a nossa dependência dEle. Quer ter parte no propósito de Deus? Nós temos que aprender a depender dEle. E nós vimos, então, a nossa dependência da luz, primeiro dia, no segundo dia, do Espírito e da água. Vamos ver o que o Senhor Jesus fala lá no Evangelho de João, né? João 7:37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha só, aqui fala que o próprio Senhor é a água. Você tem sede? Venha a mim e beba. Lembra no capítulo 4 do diálogo do Senhor Jesus com a mulher samaritana? Ele está reiterando a mesma questão. Agora, é interessante que aqui fala que ele é água. Mas, se a gente continuar, olha, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas espera aí, aqui está falando que do nosso interior vai fluir rio. Quem é a água? É o Senhor ou somos nós? É o Senhor. Mas se nós cremos, nós nos tornamos o veículo, o canal dessa água. É uma coisa impressionante. É o próprio Senhor que é a água. Mas quando nós estamos numa posição adequada, nós nos tornamos um veículo para essa água. Eu vou reler o 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior
fluirão rios de água viva. Agora tem uma explicação. Isso foi o que o Senhor falou. Aqui, João explica. O 39 fala: isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Quando é que o Senhor Jesus foi glorificado? Quando ele morreu e ressuscitou. Então, ele se tornou o Espírito, Senhor Jesus. Então, nós vemos aqui a importância, né, dessa restauração de todas as coisas. É um processo que o Senhor está querendo mostrar para a gente, para nós compreendermos o propósito dele. Nós vimos que o propósito de Deus, a vontade de Deus, é encabeçar todas as coisas em Cristo, como está muito claro na carta de Paulo aos Efésios. Agora, nós precisamos compreender que nós estamos no final dos tempos. O irmão tem nos ajudado muito, mostrando através da carta de Paulo, né? De Paulo não, de Pedro, né? Que para Deus, né, um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Ou seja, assim como Deus restaurou a terra em uma semana, ou seja, em 6 dias, se nós formos contar a história desde a criação de Adão até hoje, nós estamos completando esses 6.000 anos de história. E Apocalipse deixa muito claro que estamos prestes a entrar em o milênio, o reino de Cristo. Agora, eu anelo estar nesse reino, mas para que eu possa estar lá, eu tenho que hoje viver expressando a luz, vivendo no Espírito e sendo esse jorrar de água, esse rio de água para aqueles que estão ao nosso redor. Que o Senhor possa dar essa clareza para todos nós, para que nós não estejamos retendo tudo isso apenas como um conhecimento intelectual. Não. Que isso possa mexer no nosso caráter, que isso possa mexer no nosso viver e que nós possamos realmente ter utilidade nas mãos do Senhor. Amém? Vamos multiplicar em pequenos grupos e ruminar mais nessa palavra.
Amém.